Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos. Olá, meu irmão e minha irmã, bom dia com o Santo do Dia. Hoje nós vamos conhecer mais um santo, São Zeferino, o Papa que lutou contra as heresias. Este homem de grande fé lutou contra o modalismo e a heresia, que tinham uma concepção errada da relação entre pai e o filho. Então esse Papa foi um grande Papa que lutou muito, e seu pontificado foi por cerca de 20 anos. E uma curiosidade para nós: Zeferino foi o primeiro dos papas que foram enterrados em Calixto, na Via Ápia. Muito amigo de Calixto, ele encarregou o seu diácono para construir o cemitério da igreja de Roma, na Via Ápia. Vejam, apesar de forte, este homem enfrentou um período difícil e tumultuado, com perseguições aos cristãos, com a heresia entre eles próprios, que abalou a igreja mais do que os próprios martírios. A heresia residia no desejo de alguns em elaborar só com dados filosóficos o nascimento, a vida e a morte de Jesus. A confusão era generalizada. Uns negavam a divindade de Jesus Cristo, outros se apresentavam como a própria revelação do Espírito Santo, e havia aqueles profetizando e pregando o fim do mundo. Período muito difícil para Zeferino, que ele não era teólogo e foi muito sensato e foi amparado também pelo poder do Espírito Santo. E assim ele conseguiu conter os hereges. Mas para isso ele se uniu aos grandes sábios da época, como Santo Irineu, Hipólito e Tertuliano, dando fim ao tumulto e livrando os cristãos da mentira e dos rigorismos. O Papa Zeferino era dotado de inspiração e visão especial. O seu grande mérito foi ser valorizado e valorizar a capacidade de Calixto, um pagão convertido e membro do clero romano. Ele, Zeferino, acolheu Calixto como de igual para igual, como nós devemos acolher nossos irmãos, que depois foi seu sucessor. Ele determinou que Calixto organizasse o cemitério cristão separados daquele dos pagãos. Isso porque os cristãos não aceitavam cremar seus corpos e também queriam estar livres para tributarem o culto aos mártires. Ele também conseguiu que as nobres famílias cristãs, possuidoras dos túmulos de amplas e profundas, transferissem para a igreja. E assim Calixto começou a fazer galerias subterrâneas, ligando umas às outras. Nas laterais, foi abrindo túmulos para os cristãos e para os mártires. Todo esse contexto deu origem às catatumbas, essas que nós conhecemos, que ficaram chamadas como catatumbas de Calixto. Zeferino teve um longo pontificado, mas foi encerrado com muitas perseguições e proibições das atividades da igreja, impostos pelo imperador Sétimo Severo.
este Calixto foi o grande braço direito de Zeferino. Zeferino foi martirizado junto com o bispo Santo Irineu em 217 e foi sepultado na capela nas catacumbas que ele mesmo construiu em Roma, na Itália. Vejam a visão deste homem. Apesar de não ser um teólogo, conseguiu manter a fé e zelar pela fé daqueles que ele ajudava. Manter a fé dos cristãos intacta, em meio a essa confusão generalizada. No dia 26, nós temos outros santos também, como São Melquisedeque, que era o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que saudou Abraão. Temos também o São Maximiliano, que foi mártir em Roma. Temos Santo Anastásio, pisoeiro, que foi mártir. Temos São Vítor, mártir, que foi condenado à morte e, segundo a tradição, foi crucificado no sábado. Temos também Santo Eleutério, bispo. Temos o beato Joaquim Vatinais, no Japão, pai de família e mártir, que foi morto em 1606. Temos também o beato Tiago Retoret, presbítero da Ordem dos Carmelitas e mártir também em 1794. Santa de Jesus Crucificado, a Virgem da Ordem dos Carmelitas Descalças, que foi também morta em 1878. Temos a Santa Teresa de Jesus, virgem que para assistência aos anciões fundou o Instituto das Irmãs dos Anciões Desamparados em 1897. Em Valência, na Espanha, temos o beato Ambrósio de Beneguace. Também era um frade capuchinho, dos capuchinhos menores, e também foi mártir em 1936. Temos também o beato Pedro de Beniza, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinho e mártir em 1936 também. Então, meus irmãos e irmãs, temos muitos exemplos aí de pessoas que pagaram com a vida a sua fé, mas que permaneceram com ela até o fim. Permaneceram no caminho de Cristo até o fim. Estes exemplos devem ser venerados por nós. Temos também a Maria dos Anjos de Naudes, virgem da Congregação dos Irmãos Zeladoras do Culto Eucarístico de Palmas de Mariorca e mártir em 1936 também. Temos a Beata Laurência, virgem da Congregação das Irmãs de São José, falecida em 1952. Homens e mulheres que deram a sua vida pela fé. E vamos encerrar hoje com a oração do Papa Zeferino. Querido pastor das almas, semelhante a Jesus, bom pastor, cuidai das nossas ovelhas desgarradas. Aqueles que se afastam do catolicismo, buscai e trazei-os de volta como ovelhas perdidas. Auxiliai também o nosso Papa, para que exerça a mesma função. São Zeferino, rogai por nós. Então, irmãos e irmãs, sejam todos convidados a estar conosco amanhã em mais um santo da nossa igreja. Que Deus
Nosso Pai abençoe a todos e a paz esteja com vocês. Amém. A resposta, você só